A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, a partir do verso 1 até o 6. Você achou? Diga amém? Amém. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia. Irmãos, esse texto, ele tem, o Espírito Santo de Deus tem falado muito ao meu coração. Ultimamente, Deus ele tem trazido ao meu coração apenas uma frase, e essa frase é: faça a sua parte. Faça a sua parte. E eu comecei a pensar nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Eu comecei a pensar em que recursos, provisões e tantas outras coisas poderiam vir, e enfim, tantas coisas, pensando sobre o ponto de pregação também, sobre aqui a igreja também, sobre alguns irmãos, e Deus disse: faça a sua parte. E o Espírito Santo ele me levou até esse texto. O pastor Marco ele pediu para eu trazer uma palavra, e com certeza ardia no meu coração esse texto, e eu comecei a me debruçar nessas palavras de Neemias, e com certeza Deus, como ele falou no meu coração, ele também vai falar ao seu nessa noite. Algumas vezes, irmãos, nós perdemos o nosso foco, nós perdemos a nossa fé, porque às vezes nós atentamos, damos ouvidos para situações ou para pessoas que estão dizendo: não vai dar certo, isso é coisa do diabo, ou isso aí não vai à frente. Tantas coisas que falam a respeito de que isso tudo vai ser frustração na sua vida. Mas eu comecei a observar e a parar, a pensar na vida de Neemias. Neemias, ele estava lá no conforto, lá no palácio. Ele era copeiro, como todos nós sabemos, alguém importante do rei Artaxerxes. E com certeza Deus tocou no coração dele para que ele fosse até lá em Jerusalém, para que aqueles muros fossem
erguidos ou reedificados. E Neemias ele toma essa posição de ir até lá, e ainda com os poucos que ali restavam, porque o povo tinha sido levado cativo, tinha sido exilado a Babilônia, e ali ainda restava um pouco dos que se guardaram ou se esconderam. Ali havia um pouco do povo, e Neemias foi para lá, e vendo aquela situação, aquela calamidade, aquela tristeza, tudo arruinado, tudo acabado, as casas destruídas, os muros destruídos, as pedras em chamas, enfim, tudo acabado, tudo destruído. E Neemias vê aquela situação, juntamente com aquele restinho do povo ali, mas ele tinha bom ânimo. Juntamente com aquele povo, eles tinham bom ânimo para reerguer aqueles muros. E nós paramos para o nosso Brasil hoje, a situação em que nós também nos encontramos. É verdade, como o presbítero Daniel falou aqui no início, a situação ela está caótica. E nessa situação também que Neemias se encontrava, era uma situação terrível, devastadora, né? Uma situação em que, se nós pararmos e começarmos a olhar a palavra, nós vamos ver que não tinha recurso algum para que o povo eles tivessem ânimo para erguer aquelas muralhas. Por quê? Porque todas as cidades eram fortificadas, porque naquele tempo havia muitas guerras, eram um contra o outro, e as cidades eram fortificadas por essas muralhas. E ali em Jerusalém já não se havia essa fortificação, já não havia aonde o povo ter um refúgio. Mas Neemias chega com ânimo, com autoridade, com poder, com graça de Deus, para que aqueles muros fossem reerguidos. Eu quero te dizer nessa noite, meu querido, que todos nós que estamos aqui, somos pedras valiosas. É tanto que o Espírito Santo de Deus ele me colocou um tema que se chama Precisa-se de pedras nessa obra. Precisa-se de pedras nessa obra. Que obra é essa? A obra do Senhor. A obra do Senhor Jesus Cristo, que foi dado início desde lá, os primórdios dos nossos irmãos, os nossos apóstolos. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. E, irmãos, eu tenho pensado muito a respeito dessas muralhas que foram destruídas, e talvez alguns de nós aqui também ainda estejamos com aquelas pedras que algumas ainda estavam ali queimadas, estavam como sem inutilidade. Mas eu quero dizer que, se você ainda pesquisar e parar, for na internet, você vai ver que as muralhas de Jerusalém, elas têm pedras novas ou pedras virgens, e também tem pedras queimadas. Naquelas muralhas ainda existem pedras que foram queimadas. Neemias ele olhou para aquelas pedras, mesmo ali ainda sendo queimadas, mas Neemias ele viu que aquelas pedras elas se encaixariam muito bem naquela construção. Talvez alguns de nós aqui ainda esteja com uma dessas pedras queimadas, pedras que parecem que não são como mais de utilidades, mas eu quero te dizer que nessa noite você é útil, sim. Todos nós somos úteis nesta obra, todos nós.
Não sei como você está, não sei como a sua vida se encontra. Talvez se passou por sua vida um turbilhão de problemas e te fez ficar como algumas pedras quebradas, pedras queimadas, diante das guerras, diante das aflições, diante dos homens que passaram, diante do exército que passou e destruiu aquelas muralhas. Mas ainda há tempo de se erguer, há tempo de se levantar, há tempo de se encaixar aonde é o seu lugar, aonde Deus reservou um lugar que é próprio para mim e para você. Nesta obra precisa-se de uma pedra, e essa pedra é eu e você. Eu também fiz aqui, irmãos, diante dessa afronta de Sanbalate, no versículo 2, você vai observar que Sanbalate, ele faz 5 interrogações. Eu gostaria que você lesse comigo. Ele vai dizer assim: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Uma interrogação. Permite-se-lhes isso? Segunda interrogação. Sacrificarão? Terceira interrogação. Darão cabo da obra num só dia? Quarta interrogação. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Quinta interrogação. Deus ele fez ir adiante sobre essas interrogações. E se nós pararmos, nós vamos ver que diante de um ataque ou diante de palavras que são afrontas para o povo de Deus, nós sempre vamos perceber que o inimigo, ele quer de alguma forma te abater, te destruir, deixar você lá embaixo, deixar você triste, deixar você cabisbaixo, fazer com que você não vá adiante. O propósito do inimigo é esse: fazer com que você entre num desânimo total e vá numa profundeza de tristeza e solidão e fique ali amargurado, triste e dizer que você é um Zé Ninguém, eu não presto para nada. Eu quero dizer nessa noite que você é especial, sim. Nós vamos chegar lá à frente e você vai ver isso. Em primeiro lugar, ele diz que fazem estes fracos judeus. Que fazem estes fracos judeus. Quando o inimigo ele quer abater, a primeira coisa que ele vai lançar uma palavra de desânimo ao teu coração, e ele vai dizer que você não presta, que você não vai dar em nada, que você, como ele diz aqui, que você são fracos, você é fraco, você é fraco. Eu gostaria que alguém, vocês vão me ajudar aí, eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Eu gostaria que alguém lesse bem forte aí para mim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Você encontrou, pode ler bem forte. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia. O inimigo ele sempre vai dizer que você é fraco, que você não presta, que você não é nada. Mas o apóstolo Paulo ele diz: quando eu estou fraco é que eu sou forte. Aí é que eu sou forte. É porque o Senhor habita em mim, habita em você. Aí é que nós somos fortes, irmãos.
para continuar a nossa guerra, a nossa luta, porque essa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas ela é contra principados e potestades. Nós temos que ter a consciência disso, como foi bem dito aqui pela manhã pelo dicionário. Nós somos fortes no Senhor. Ainda que o inimigo ele se levante e te diga que você é fraco, você é fraco, sou fraco, mas a minha força, ela vem do Senhor, é do Senhor. Como o próprio presbítero Daniel falou aqui no início, quando Davi ele foi diante de Golias, ele foi sem nada, né? Até o próprio rei Saul queria dar as suas parafernálias de guerra, mas ele disse: eu não quero nada disso, eu vou em nome do Senhor. E ele se deparou com aquele gigante, enquanto o exército estava todo amedrontado, porque era um gigante. Nós sempre vamos encontrar gigantes, mesmo, mas maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que outra pessoa abrisse lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. A outra interrogação, ele diz assim: permite-se lisar isso? Ou seja, eles vão se sujeitar a isso? Eles vão fazer exatamente isso? Eles estão pretendendo executar isso? Eu gostaria que alguém lesse aí Tiago, capítulo 4, versículo 7. Isso. Vamos lá? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Isso, submetei-vos ou sujeitai-vos. Ou seja, diante dessas interrogações, nós podemos encontrar esses dois pilares. Eu diria pilares para uma boa edificação, para uma boa obra. Nós precisamos ser fortes, nós precisamos nos sujeitar à presença de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu gostaria que outra pessoa abrisse lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8. E a outra interrogação é: sacrificarão? Eles se sacrificarão para fazer essa obra? Era isso que Sanbalate ele estava falando para o seu exército. Alguém lê aí bem forte esse versículo? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Bem forte. Repita aí, Natália, por favor, bem forte. Vou adicionar. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, esse versículo ele me toca muito, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele se despiu da sua glória e ele abriu mão de tudo até a morte e morte de cruz. Ele se doou, ele se doou pela sua igreja. Jesus ele se doou de tal forma que ele foi até a morte, e uma morte de cruz, uma morte mais terrível que o homem poderia passar. Jesus ele fez isso por mim e por você. E nesta obra que o construtor Jesus ele também quer ter homens e mulheres que se doem de tal forma pela sua obra, a ponto de se entregarem profundamente e quem sabe até entregar as suas próprias vidas por amor desta obra. Você está disposto a se doar por esta obra? Você está disposto a se doar e até o fim por esta obra? Jesus ele está esperando pessoas assim, que querem ir com Ele
até o fim da sua vida, que se doe por esta obra, que esteja disposto a ir até o fim com Ele nesta obra. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, é certo, o serviço é certo, e a recompensa ela é do Senhor. Aleluia. Então, nesse pilar nós precisamos ser forte, vai meditando, hein? Ser forte, se sujeitar e se doar. Nós precisamos ser forte, se sujeitar e se doar. E um outro ponto em que Sanballat ele faz a pergunta é: darão cabo da obra num só dia? Eu gostaria que você abrisse, eu vou pedir ao pastor que ele abra lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 21, parte A. Só a parte A, nós vamos ler esse versículo, que está lá em Eclesiastes capítulo 2, 21, parte A. Porque ao homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Amém. E ele diz, qual é a pergunta que ele faz aqui? Darão cabo da obra num só dia? Para estarmos diante de uma obra, é preciso termos destreza. É preciso termos a ciência, é preciso termos conhecimento, mas também é preciso termos destreza. O que é destreza? É habilidade. É nós sabermos conduzir a situação e, independente da situação, não olhar para trás, não olhar o que fala, mas ir adiante com sabedoria, com ciência e com destreza. Vamos lá olhar para o pilar novamente. Ser forte, se sujeitar, se doar e ter destreza. Deus, Ele tem procurado homens e mulheres que tenham destreza, sejam hábeis na sua obra, estejam dispostos a fazer acontecer de tal forma, e com recursos ou sem recursos, mas do Senhor vem o nosso recurso, do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem a nossa sabedoria e vem a nossa força. A nossa força é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos ser hábeis, irmãos, ser habilidosos na obra do Senhor, porque as ferramentas elas já foram nos dadas. Está lá em Efésios capítulo 6. Vocês sabem muito bem. O pastor já pregou também sobre isso aqui há uns dias atrás, sobre isso, sobre as armaduras, né, que nós devemos ter as armaduras. Então, seja habilidoso no trabalho do Senhor. Amém? E a última pergunta que ele faz: renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Eu gostaria que Filipe abrisse aí em 1 Pedro, em primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Chegamos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ser pedra viva. Nós temos que ser a pedra viva. Por mais que nos sintamos queimados nesta obra, nesta situação, neste mundo em que nós estamos vivendo, os temperos desta vida têm te deixado abatido,
mas você é uma pedra viva. Nunca se esqueça disso. É esta pedra viva que precisa ser edificada, que ela precisa ser encaixada nessa muralha, nessa construção que é do Senhor. Eu e você somos esta pedra viva, ainda que seja rejeitada, ainda que seja falada, ainda que seja mal falado, ainda que estejam falando mal de você, que você é assim, que você é assado, mas lembre-se que você é pedra viva do Senhor. Você é uma pedra viva, meu irmão. Aleluia. Nesse pilar, nesses 5 pilares, nós chegamos aos 5 pilares: ser forte, se sujeitar, se doar, ter destreza e ser pedra viva. Nós não podemos nos acomodar, meus irmãos. Nós não podemos nos acomodar nesse tempo em que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos nos acomodar, porque nós somos essa pedra viva. Pedra viva. Você é especial. Você é especial para Deus. Nós somos especiais para Deus. As pedras que estavam ali, pedras queimadas, pedras que pareciam que não serviriam mais para nada, mas Neemias disse: nós vamos erguer esta muralha, nós vamos erguer com estas pedras e com as demais que nós encontrarmos. Nós vamos encontrar pedras, irmãos, por aí que estão dessas formas, pedras que talvez elas ainda nem se encontrem mais aqui, que se acharam tão queimadas, que se acharam tão desprezadas, mas nós somos essa pedra viva. Nós temos que levar a vida a essas pedras que precisam ser encaixadas no lugar da onde elas eram. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo, igreja, o que eu estou falando? Nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos acordar. As pessoas estão num tempo, nós estamos num tempo em que nós temos visto pessoas buscando outras coisas, buscando uma forma de vida totalmente diferente da que o Senhor Jesus Cristo Ele tem mostrado para a sua igreja. Ele tem dado um modelo para a sua igreja, e as pessoas têm buscado outros modelos para viver uma vida de santidade que parece que para ele é santidade, mas não é. E diz que o pastor não está vendo, eu estou aqui no WhatsApp, estou vendo isso, eu estou aqui na internet, eu estou vendo isso. O pastor não está vendo, o presbítero, a missionária, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Eu vou trair a minha esposa e ninguém está vendo. Você pode trair, pastor? Pode trair. Eu posso trair meu marido? Pode trair. Eu posso olhar uma coisa lá na internet? Pode ver. Mas você não vai poder ver, nem vai poder ouvir o toque da última trombeta tocar. Quando a última trombeta tocar, você não vai poder ouvir. Aleluia. Se você está procurando viver uma vida dessa, meu irmão, saia disso enquanto é tempo. Procure ser edificado, procure ser restaurado. É esta pedra que Deus está procurando, é esta pedra que mesmo estando queimada, mesmo estando sido destruída, Jesus Ele quer te pegar e quer dizer: olha, você é especial, você precisa ser encaixado aqui. Aleluia. Este é o seu lugar. Este é o seu lugar. Se você sair, volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar. Ainda há tempo. Neemias, ele chamou a atenção do povo. Ele chamou a atenção do povo para um grande arrependimento.
para se arrepender, para se arrepender. Se você quer viver esses 5 pilares, ser forte, se sujeitar, se doar, ter destreza, ser pedra viva, você precisa não dar ouvido a Sanbalate e a Tobias. Sanbalate e Tobias são figuras demoníacas aqui nesse texto. Sanbalate e Tobias sempre trazem desconforto, sempre trazem palavras de destruição, palavras de frustração, palavras que vão deixar lá para baixo. Mas estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. É isso que Deus chama a sua igreja, para fazer uma grande obra e não jamais parar. Nós não podemos parar em um caminho, nós temos que seguir adiante. Temos que ir adiante. Para termos esses pilares, é preciso estarmos envolvidos com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque além dos Sanbalates, existem Tobias. Tobias é a cópia de Sanbalate. Esse é escarnecedor, zombeteiro, fomentador, incitador e por aí vai. Se você olhar aqui, você vai ver onde nós lemos no capítulo 4. Tobias, ele vai incitando, vai colocando lenha na fogueira daquela situação. Existem pessoas que estão te levando para mau caminho. Saia dessa. Saia dessa. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Independente, irmãos, do que estão falando, ou do que estão planejando, ou do que estão fazendo, né, como nós dizemos, estão fazendo um estreito para você, enfim, mas olhe para Jesus. Vá fazer a obra que Ele mandou você fazer. Não desista, continue, porque você é pedra preciosa, você é pedra viva. Pedra viva. Você é pedra viva nessa construção, nesta obra a qual o Senhor te chamou. Somos pedra viva. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse de pé. Precisa-se de pedras nessa obra. Precisa-se de pedras nessa obra. Que tipo de pedra tem sido você? Você está nessa construção? Você está sendo edificado? Ou você apenas acha que você é apenas uma pedra queimada, uma pedra que está jogada, uma pedra que foi sitiada e que não presta mais para nada? Talvez você está aqui e está se sentindo assim. Todos nós somos essa pedra viva. O apóstolo Pedro, quando ele falou essa palavra, o povo estava sendo rejeitado pelos homens, e ele fala: nós somos pedra viva. Somos pedra viva. Aleluia. Você é especial para Deus. Você é especial para Deus. Aleluia. Às vezes nós, irmãos, vimos a igreja e às vezes nós entramos aqui e começamos a ser como Sanbalate, a fazer vários questionamentos
várias interrogações. Será que vai acontecer isso? Será que vai ser assim? Eu não sei como você tem visto, ou como você tem percebido esta mensagem. Talvez para alguns uma mensagem triunfalista, uma mensagem humanista, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei como vocês têm visto essa mensagem esta noite, mas eu quero te dizer: a palavra do Senhor, ela vai permanecer, independente dos questionamentos, independente das situações, independente das interrogações. A palavra do Senhor, ela tem poder. Ela tem poder. Exerça a sua fé. Exerça a sua fé. Ela tem poder. Amém? Querido Deus, amado Pai, Senhor, como estamos diante da Tua presença, Senhor, corações talvez dilacerados, corações talvez que se encontrem em ruínas, em destruições, ó Deus, em calamidades desta vida, Senhor Deus. Pai, Tu tens falado com o Teu povo todos os dias, tem dado, Senhor Deus, a Tua palavra todos os dias. Pai, precisamos saber o nosso lugar, Senhor. Ó Pai, eu sei de uma coisa, Senhor, de que se todos nós estamos aqui, essa igreja, ó Pai, a qual o Senhor tem levantado, o Senhor tem chamado pessoas para trabalhar nesta obra, e muitas vezes, Senhor, pessoas têm se desanimado, pessoas têm estado num lamento só. Ó Pai, vem e revigora, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, e revigora a essas pedras que são vivas, que se encontravam mortas, mas que hoje são vivas, por meio da Tua palavra, Senhor. São pedras vivas. Aleluia. Ó Deus, toca, Senhor Deus, os corações nessa noite, Pai. Toca, Senhor. Toca, Senhor Deus, com o toque do Teu fogo, do Espírito Santo, sobre estas pedras que se sentem abatidas, queimadas, que não prestam para nada, que se acham assim. Ó Espírito de Deus, vai tocando essas pedras, porque elas são preciosas, são preciosas para o Teu reino, para a edificação da Tua obra, Senhor. Ó Deus, queremos sim, Pai, queremos a Tua vontade, Senhor, mas muitas vezes nós recuamos, muitas vezes, Senhor Deus, nós nos intimidamos com palavras vindas do inferno. Nós queremos nessa noite, Senhor Deus, te pedir, Pai, nos coloca na nossa posição, Senhor. Nos coloca, Senhor Deus, na nossa posição. Que todo desânimo bate em retirada. Que toda tristeza vá embora. No nome de Jesus. E que o Teu fogo, ele venha reanimar
Ele vem a reacender a chama que ardia outrora em nossos corações. Ó Pai, que possamos também, Senhor Deus, ter sede dessa tua obra, Senhor Deus. Ó Deus, vem, Pai. Vem, Senhor Deus, e toca-nos. Toca-nos, Senhor Deus, com o teu toque poderoso, Senhor. Com o teu toque divinal, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. O toque sobrenatural, Senhor. Oh, Pai, faz com que a tua igreja ela jamais perca, Senhor Deus. Ela jamais perca o foco da fé em Jesus Cristo. Ó Deus, ainda que estejamos diante de algumas situações contrárias, de algumas situações de conversas que não vão nos levar à tua obra de ir avante. Ó Deus, nos tira desses laços do inimigo, Senhor, mas que possamos manter o nosso foco a cada dia em Jesus Cristo, assim como falou o apóstolo Paulo. Ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a mantermos a nossa fé firmada em Cristo Jesus, e que possamos ser esses edificadores. Ó Deus, que possamos ser essas muralhas. Ó Deus, ainda que queimados, mas fomos provados pelo fogo, aleluia. O fogo, ó Deus, das situações, dos temperos dessa vida, ó Deus, mas nós fomos provados, tentados, assim como o apóstolo Paulo disse, mas ele não deixou jamais de te seguir, de ir avante. Ó Deus, nos ensina, Senhor Deus, diante dessas situações, ó Deus, mantermos o nosso foco em ti, Senhor. Aleluia. Ó Deus, nós somos essas pedras vivas. Aleluia. Somos pedras vivas. Aleluia. Somos pedras vivas. A igreja do Senhor é pedra viva. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Somos essas pedras especiais. Aleluia. Que o Senhor vai polindo, que o Senhor vai limpando, que o Senhor vai moldando, e ela vai se encaixando, aleluia. Ela vai se encaixando nesta boa obra, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Talvez você é essa pedra que precisa ainda ser queimada, que precisa ser polida, que precisa ser quebrada pelo Senhor, pelo Senhor. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida, para que você também possa trabalhar na sua construção, na sua obra. Deixe o Papai trabalhar na sua vida.